Agora, pessoal, a gente vai para a semana do dia 26 de abril, beleza? A atividade 1, ela tá falando sobre os diferentes climas e do porquê que ele ocorre. Ele ocorre graças às zonas climáticas ou zonas térmicas que o nosso planeta tem. Vamos aprender um pouquinho sobre elas? Essas aí são as zonas climáticas ou térmicas. Elas são as zonas polares, pode ser polar ártico ou polar antártico. A zona temperada pode ser a norte ou a sul. E a zona intertropical, que fica na região equatorial do nosso planeta. Vamos colocar aqui. Aí, ótimo. Para a gente saber, entender um pouquinho sobre elas, a gente precisa saber mais ou menos do clima que elas apresentam, né? A gente sabe que aqui nos polos, na zona polar, né? Nas zonas polares, elas apresentam um clima extremamente frio, tanto que os animais que vivem ali são animais que são adaptados a esse clima. O urso polar, o pinguim, foca, leão marinho, enfim. Nessas zonas polares, a incidência de radiação solar ela é menor, o calor também vai ser menor e por isso que ela apresenta esse clima tão frio, beleza? Logo abaixo das zonas polares, nós temos as zonas temperadas, que pode ser a zona temperada norte, que é essa daqui, e a zona temperada sul, beleza? Essas zonas temperadas, elas são caracterizadas por um clima ameno. O que é isso? É aquele que o verão não é tão quente, tem um inverno que também não é extremamente frio, como o inverno das zonas polares, mas é bem frio aqui pra gente, né? E elas apresentam os locais que possuem esse clima mais temperado, eles apresentam as 4 estações do ano muito bem definidas, beleza? E a última zona climática é a zona intertropical, que está grande parte do nosso território brasileiro, né? Nessa zona intertropical, a radiação solar e luminosidade solar e o calor do sol, eles são mais intensos, por isso que aqui a gente tem esse clima tão quente, dependendo do lugar também tão úmido, né? E, enfim, é isso. Essa zona intertropical ela é caracterizada pelo clima ser extremamente quente, tanto que a gente não tem aqueles invernos super rigorosos, né? Agora, a estação do ano que nós estamos é o outono, olha só, hoje mesmo tá um dia que tá fazendo calor, beleza? Vamos prosseguir? Que eu quero saber quais são as zonas térmicas que o Brasil tem. Porque é claro que o clima ele vai mudar de acordo com outros fatores, como a maritimidade, se está perto do mar ou está mais próximo do continente. Se você está mais próximo do mar, o clima muda. Fica mais fresco, fica mais úmido. E outro fator também que pode influenciar no clima é a altitude. Em regiões serranas, o clima também fica mais friozinho, fica mais ameno, beleza? Só que em relação às zonas térmicas, o Brasil ele possui o seu território em 2 zonas térmicas, que é grande parte, como eu falei, na zona intertropical. E o que vem depois da zona intertropical? Vem a zona temperada, que abrange quem? A região sul, olha aqui, ó. Zona temperada sul, né? Que fica no sul, essa zona temperada. Então, é a zona temperada sul, que abrange o sul do país. E o sul realmente apresenta temperaturas muito diferentes, climas muito diferentes do restante do nosso país, beleza? Vamos prosseguir. Vamos agora para a atividade 3, né, pessoal? Aí tá falando um pouquinho das características de cada uma das zonas térmicas. E a pergunta ali no final que não quer calar é que eu quero saber em
qual zona climática se encontra a cidade que você mora e quais são as características dela. Beleza, a gente sabe que pelos mapas anteriores nós moramos na zona intertropical, não é mesmo? Se você mora em Aracruz, provavelmente vocês moram na zona intertropical. E qual a característica da zona intertropical? Está logo escrito nesse texto. Olha só a característica aqui, a principal característica. Maiores médias de temperatura. Ou seja, calor, uma temperatura muito quente, um clima muito quente. Beleza? Vamos para a próxima questão. Diferencie os seres vivos, seja ele animal ou vegetal, que habitam os 3 tipos de zonas climáticas, as zonas polares, a zona temperada e a zona intertropical. E quais características eles possuem? Essas características estão relacionadas ao clima? Vamos ver. Eu escolhi o grupo dos canídeos, né? Eu coloquei aí para vocês a raposinha do Ártico, que ela habita qual zona climática? A zona polar. Coloquei a raposa normalzinha, aqui a gente conhece dos desenhos, que habitam as zonas temperadas. E o nosso querido lobo-guará, que é daqui, né? Zona intertropical. Então, percebam vocês as características desses animais. A raposinha do Ártico e essa raposa aqui, ela tem uma quantidade de pelos bem maior do que o lobo-guará, não é? Ela é mais felpuda, né? E essa característica, ela existe para tentar diminuir ou impedir que esse animal ele perca calor para o ambiente. Se é um ambiente muito frio e o animalzinho ele é muito quente, então provavelmente ele vai perder calor para o ambiente. Então todas as características que esse animal possui é para tentar impedir essa perda de calor, beleza? Olha só, esses dois são mais felpudos, isso é uma característica. Esse daqui nem tanto, o lobo-guará nem tanto, né? Porque a gente mora numa região que é muito calor, então não vai perder tanto calor para o ambiente. Tá, outra coisa também. Outra característica que a gente também consegue observar é o tamanho das orelhas e dos membros. Ó. A orelhinha aqui, o focinho, é pequenininho. A orelhinha aqui, intermediária, né? E o focinho também. Agora, olha aqui, gente. Olha o tamanho desse focinho. E olha o tamanho dessa orelha. Por quê? Esses membros, as orelhas, o nariz, o focinho e as pernas, as patas, eles de tamanho pequeno, eles também impedem uma perda de calor. Então, é muito vantajoso para a raposinha do Ártico terem os membros pequenos, porque vai impedir que ela perca calor para o ambiente e assim ela permaneça aquecida, que é muito importante. Já a raposa normalzinha, ela tem a orelhinha intermediária, por quê? E o focinho também, por quê? Porque ela já mora numa zona temperada, uma zona que o inverno ele vai ser extremamente frio, mas que o verão vai ser um clima ok, vai ser um clima gostosinho, normal. Então ela não precisa ter uma orelha tão pequena assim, né? Inclusive essas raposinhas, essa raposa aí das zonas temperadas, elas aumentam a quantidade de pelos durante o inverno e reduzem a quantidade de pelos durante o verão. Isso daí também é uma outra característica. Agora, olha ali o lobo-guará. Por que o lobo-guará tem uma orelha desse tamanho, umas pernas desse tamanho e um focinho desse tamanho? Porque é muito vantagem para ele, que mora num clima extremamente quente, perder um pouco de calor para se resfriar, porque ele precisa se resfriar nesse calorão, não é mesmo? É isso. Então, essa atividade vocês poderiam utilizar o bicho que vocês quiserem, né? Cada bicho com a sua característica e mostrar que
que aquele bicho, o objetivo principal é ver, diferenciar quais são as características que fizeram com que esse bicho ele permanecesse nesse ambiente. Beleza? Vamos para a próxima. Olha, gente, esse daí. Vamos. Observe o mapa abaixo e analise o climograma para responder as questões. Ó. Vou colocar a minha carinha aqui. Beleza. Esses aqui são os climogramas. Esse daqui é da cidade de Moscou, na Rússia, que fica aqui, ó, onde fica Moscou. E esse outro é na cidade de Patna, na Índia, que fica aqui, ó. Vamos ver qual que é a pergunta. Na cidade de Patna, na Índia, em qual mês a temperatura média do ar foi mais alta? E em qual mês a temperatura foi mais baixa? Eu quero saber da temperatura. A temperatura ela é dada por essa linha aqui, ó. Qual mês na cidade de Patna teve a temperatura mais alta? O mês que teve a temperatura mais alta, ó, foi o mês de maio, né? Mês de maio, professora. Beleza. E qual mês que teve a temperatura mais baixa? Qual mês que teve a temperatura mais baixa? Aqui em janeiro. Janeiro. Janeiro ou dezembro. Tá entre janeiro e dezembro, que teve as temperaturas mais baixas. Beleza? E na cidade de Moscou, na Rússia? Vamos ver qual mês na Rússia que teve a temperatura mais alta. Aqui, ó. Junho. Junho teve a temperatura mais alta. E aqui em janeiro, a mais baixa, ó. Esse daqui é menor que esse. Então tá aqui. Nossa, olha só, gente. Menos 10. Ave Maria. Vamos lá, próxima questão. Do mesmo modo, em que meses apresentam as maiores e menores médias de precipitação das duas cidades? A precipitação é essa barra aqui, ó. O que está de azul é precipitação, olha só. A coluna, a gente está falando de precipitação. Deixa eu passar a borracha aqui para não ficar tão bagunçado. Vai, vamos ver empate na primeira. Quais foram os meses que teve maior precipitação, maior quantidade de chuvas, né? Julho e agosto, professora, teve maior quantidade de chuva em Patna. E quais os meses que apresentaram uma menor quantidade de chuva? Ó, dezembro e abril. Agora vamos ver lá de Moscou, né? Quais foram os meses de maior precipitação? Julho. Ó, julho foi o mês mais quente e o mês mais chuvoso em Moscou. Vamos ver agora o mês de menor precipitação. Aqui, março. Aqui são os meses, tá? Janeiro, fevereiro, março, abril. Viu? Perceberam? Interessante. Vamos ver. Quais são as principais semelhanças e as diferenças entre os climas dessas cidades? Vamos ver quais são as semelhanças, né? Vamos observar os climogramas. O que vocês percebem aí de semelhança e diferença entre o clima dessa cidade? As principais semelhanças, primeiro? Deixa eu pegar aqui o apontador. Pois bem, vocês percebem que o mês de julho é o mês de maior precipitação, tanto na Índia quanto aqui em Moscou? Ó, os meses de julho foram os meses que possuíram maior precipitação. Vai de novo. Agora vamos tentar resolver a última questão da atividade 5. Quais são as principais semelhanças e as principais diferenças entre esses dois climogramas? Vamos ver? Percebam vocês aqui que na cidade de Patna, na Índia, o mês de julho ele apresentou uma maior precipitação, não foi? A mesma coisa aconteceu aqui em Moscou. O mês de maior precipitação foi o mês de julho, então essa é uma semelhança. Outra coisa aqui
que os meses mais frios, né, com a temperatura menor, são os meses de dezembro e janeiro. Olha aqui, dezembro, janeiro são os meses de menores temperaturas, tanto em Moscou quanto na Índia. Agora vamos para as diferenças entre essas duas cidades. Vamos primeiro falar da precipitação, que é a quantidade de chuvas que cada uma das cidades possui ao longo do ano. Aqui a gente percebe que na Índia existe períodos de maior chuva no meio do ano aqui, ó, e menor chuva. Agora aqui em Moscou, as chuvas, a quantidade de precipitação, né, ela quase oscila muito pouco, não varia tanto igual aqui. Olha só que a quantidade aqui, o tantão, olha o tantinho. Viu? Então tem uma pouca oscilação na precipitação em Moscou e varia muito a precipitação em Patna, na Índia. Vamos ver de temperatura. Olha o tanto que oscila a temperatura em Moscou. Percebam, aqui fica extremamente frio e aqui uma temperaturinha amena, ó, 20 graus, né? Agora aqui na Índia, a temperatura oscila muito pouco. Então, na Índia, a temperatura ela não oscila tanto. Já em Moscou, há uma oscilação na temperatura. Essas são as diferenças. Beleza, pessoal? É isso, consegui fazer esse vídeo, foi muito difícil, espero que vocês estudem por ele, espero notas melhores. E é isso, qualquer dúvida vocês podem perguntar tanto para mim quanto para a professora Johanna. Tchau!